A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todas, a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor e eu fiquei, com a parte para falar sobre o inverno. E quando falaram comigo, que eu iria falar sobre essa parte, eu falei, poxa, logo eu, que eu não gosto muito do inverno. E depois dessa palavra, depois desse estudo aqui, eu passei até a gostar do inverno, porque o inverno me trazia lembranças não legais, perdi minha irmã no dia 3 de julho, minha irmã no dia 4 de julho, meu pai dia 16 de julho, minha avó dia 28 de julho. Então eu tinha trauma do mês de julho, que é o mês de inverno, é o mês frio. E quando me falaram isso, eu falei, puxa, logo eu vou ter que falar do inverno, tem essas coisas. Mas aí, o Senhor falou no meu coração, eu fiz um estudo aqui, eu descobri que muitos de nós que fomos, viemos do mundo, temos nhaca. Sabia que você tem nhaca? Sabia que você tem nhaca? Por isso que está aqui comigo. O crente, ele tem nhaca. O que é nhaca? É aquilo que a gente traz do passado, aqueles costumes que nós aprendemos lá atrás e nós trazemos, muitas vezes para a igreja. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Chega na época do futebol, aí todo mundo forma seu grupinho para assistir a seleção brasileira. Eu não sou diferente. E lá na minha casa a gente faz comida, e é salgadinho, e vamos todo mundo com a mesma camiseta, todo mundo aquele grupo fechado. E eu lembro que na época que o Brasil foi goleado, que ele tomou aquela goleada lá da Alemanha, o pessoal tava lá em casa, na casa da minha prima, desculpa, e a gente tinha aquele grupo fechado. Todas as vezes que a seleção ia se apresentar, a gente tinha aquele grupo e tal. E naquele dia, queridos, foi um casal lá da igreja também. Foram assistir o jogo lá. E aí, quando nós vimos aquele casal, sujou. Porque a gente já tinha aquele grupo fechado e a gente... Olha só como é que é a nhaca do crente. Olha de onde saiu isso, que porque o outro vinha... Mas não deu errado mesmo, deu errado. Verdade seja dita que foi o pior momento da seleção brasileira, foi quando ele tomou aquela goleada lá da Alemanha. E a gente ficou, e eu fiquei depois pensando assim, gente, como é que eu posso culpar aquele casal que estava lá porque o Brasil perdeu? E nós trazemos isso na nossa vida. Seja, às vezes o costume, tem crente que não gosta de fazer aniversário antecipado. Ah, não, porque dá azar. Onde? Isso são então nhaques, são aquelas superstições que nós trazemos lá de trás. Mas nós vamos orar e vamos entrar, aqui no nosso tema de hoje, que vai ser muito abençoador na sua vida e na minha vida. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este momento aqui, que nós estamos para compartilhar a Tua Palavra, que o Senhor faça morada nos nossos corações, que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, que complete essa mensagem no coração de cada um, Senhor, que nós possamos sair daqui diferentes, pensando em mudanças na nossa vida, no dia a dia, na nossa vida familiar, na nossa vida na igreja, que nós possamos tomar, Senhor, uma decisão diante do Senhor, de não sermos mais o mesmo que nós temos sido até aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, eu fiquei pensando... O que eu vou falar sobre o inverno? Aí procurei na Bíblia e achei lá em 2 Timóteo 4, 21, a primeira parte do versículo diz assim, antes que venha o inverno. E eu falei, gente, por que Paulo falou isso? Primeira coisa que eu pensei, por que Paulo falou isso? Então eu fui me aprofundar e eu comecei a ver o seguinte, Paulo naquele momento ele estava na prisão em Roma e quando ele fala isso para Timóteo é porque... O que acontece? Por que ele falou antes que venha o inverno? Porque o inverno era um momento de muito frio, que as embarcações elas paravam, elas não davam continuidade à viagem, elas tinham que parar e depois então se Timóteo se atrasasse, ele não chegaria a tempo de trazer também a capa que ele estava precisando, que ele tinha deixado numa cidade, a capa de frio de Paulo, e ele já estava sentindo um pouco de frio por conta disso. Então ele estava lá na prisão e estava à espera dessa capa. Então ele falou esse versículo, antes que venha o inverno. Porque o inverno era o problema para ele, como muitas vezes é o problema para a gente. O que é o inverno? É uma estação fria.
Muitos ficam dentro de casa e até nos dias de culto. O pessoal aproveita, tá muito frio para ir para a igreja, não vou para a igreja não. Aí, e agora que esse negócio de mídia, né? Vou ver o culto online. Aí já fica em casa mesmo no frio. Mas nós precisamos parar com isso, precisamos ir para a igreja com frio não, porque a gente trabalha no frio. Ninguém fica em casa no frio, porque se não trabalhar, não vai receber. Então precisamos trabalhar, precisamos ir para a igreja, precisamos dar o melhor para o nosso Deus. O inverno é uma estação que não é muito compreendida porque nós não entendemos a beleza dele, né? As flores, as plantas perdem as suas folhas e perdem também a beleza. Fica tudo feio, fica feio. Mas nós temos uma visão muito limitada, então nós não enxergamos além daquilo que daquilo que está por vir. Se nós parássemos para contemplar aquilo que Deus fez, nós entenderíamos a engenharia de Deus. Deus é um grande engenheiro. Cada estação nós temos um aprendizado. Cada estação diz uma coisa importante. E o inverno não é diferente. O inverno também diz uma coisa. É uma estação de mudanças, tá? É uma transição para o novo no momento que não é visível. Então a gente acha que, puxa, o frio, que estação horrível, tempo frio e seco, sem chuva, né? Em alguns lugares neve é bom de ver, né? Aí, vamos ver a neve, todo mundo vai querer ver, né? Mas o inverno é marcado por dias curtos e as noites longas. Tem crente, né? Eu não gosto muito do frio. Eu gosto muito do calor. A minha estação preferida é a do verão, porque eu adoro uma praia. Amo praia, gosto de ir pra praia, tomo caixote mesmo e amo esses negócios, né? Mas tem gente que gosta do frio. E, por exemplo, meu esposo, ele gosta do frio, ele quer ir para um lugar mais frio. Aí eu não sei por que isso, né? Porque a gente já tá sentindo frio aqui, aí vai para um Petrópolis, aí sente mais frio. Mas ele gosta, e eu, né, vou com ele, claro, né? Mas eu não gosto de ir pro frio, de ficar nesses lugares frios, não, né? Mas é uma estação também, o inverno, que nos deixa lindas e maravilhosas, porque a escova dura, a maquiagem dura. A roupa também, você não soa, então quer dizer, você fica linda e maravilhosa. É uma estação que deixa a gente charmosa. Então a gente não pode dizer que o frio é totalmente ruim, né? Bom, é uma estação, na vida de uma pessoa, o inverno ela tem uma estação, um propósito específico. Quando a criação entende o propósito de Deus, ele sabe que a próxima estação não terá chuva. Interessante isso, né? A natureza entende o recado, foi criada para isso. Não vai desperdiçar sua energia, porque ela precisa sobreviver. A natureza sabe que precisa se preparar para a próxima estação. Lembram lá de José? Quem está acompanhando José, né? Quem está acompanhando a novela Gênesis, né? Nós estamos lá no último período lá de Gênesis, que é a história de José. E quando José, ele interpreta o sonho de Faraó coloca ele como governador, o que ele precisa fazer? Ele precisa se preparar. Porque se ele não se preparasse, o que ia acontecer? O povo ia morrer de fome. Mas José foi lá com aquela autoridade, com aquele domínio que ele tinha. Ele foi lá e ele conseguiu, né, encher tudo ali de comida. E ele conseguiu fazer um trabalho excelente, de excelência ali, porque ele também era guiado pelo Espírito Santo. E teve o tempo de fartura e na hora da escassez, José tinha ali para vender alimentos para o povo que estava com fome, né? Nós precisamos nos preparar para sobreviver. Ou melhor, né? Você, às vezes, eu não me preparei para isso. Tem que se preparar, a gente tem que se preparar para o inverno. Os dias difíceis, os dias maus, a gente precisa se preparar. Talvez não precise fazer nada, você não precisa fazer nada, mas você precisa sobreviver. Sobreviver aos problemas, sobreviver ao frio, às amarguras e às injustiças. Então você precisa ser um sobrevivente. Nós estamos em uma pandemia, não podia deixar de falar, né? A coisa do momento é a pandemia. E muitas igrejas ficaram fechadas durante um tempo, lembram disso? E muitas pessoas, quando passavam pela igreja, com certeza devem isso aí não abre mais não acreditou que a igreja voltaria a abrir, né? O que esse povo não sabe é que Deus estava nos ensinando. A pandemia teve seu início, mas também está marcada para o seu fim.
Amém? O Senhor está preparando a próxima estação, esteja pronta. Nesse momento, sobreviver é a palavra de hoje. Aproveite os momentos de inverno para colocar a leitura da palavra de Deus em dia. Ou se você não lê, aprenda a ler a palavra. Você aprende, quando você lê a palavra, você começa a ter intimidade com o Pai. E nós precisamos disso. Então aproveite os momentos de inverno na tua vida, os momentos que você está passando por um problema, por amargura, seja lá o que for, aproveite, vai ler a palavra que você vai ter um crescimento espiritual. Deus vai falar com você, porque quando você abre a tua Bíblia, é Deus falando com você, seja na história de José, seja na história da criação, seja na história lá de Jesus, ele fala com você, às vezes até um versículo, puxa vida, tantas vezes eu li esse versículo e tinha um outro significado e hoje o Senhor está falando comigo de outra maneira. Nós precisamos estar preparados, sobreviver é a palavra. Alguns animais no frio, eles ficam no seu canto, né? Tem aquele período de hibernação, que é lá o período lá do urso, né? Que ele não tem tanto alimento, então ele precisa descansar, é um momento de descanso, porque ele precisa sobreviver até a próxima estação. Sobreviver também. Tempos de mudanças, também o inverno fala isso conosco, tempo de mudança. E às vezes a mudança está em nós. Eu quero contar uma ilustração para vocês que eu conheço já há muito tempo essa ilustração e eu acho interessante, porque geralmente as pessoas, a nora tem problema com sogra, né? E vice-versa. E a ilustração conta que a nora e o seu esposo, eles não estavam passando por um momento muito bom e eles precisaram ir morar com a sogra. E quando eles foram morar com a sogra, né? A sogra agia de uma maneira, arrumava as coisas de uma maneira, a nora queria arrumar de outra maneira, ela queria fazer uma comida, a mãe queria fazer outra, enfim. Aí começaram os problemas e elas se odiavam muito. E quando o marido, o filho chegava, o que acontecia? Iam, né, no filho, né, no caso a mãe, ia no filho, olha, sua mulher isso, sua mulher aquilo, não aguento mais sua mulher, olha, não aguento. E a mulher ia pro marido e falava, olha, sua mãe é horrorosa, sua mãe é horrível, a sua mãe não me deixa fazer nada, a sua mãe tudo dela é melhor, enfim. E era aquele inferno, e o pobre do homem, né, trabalhando, tinha que escutar aquilo toda noite e a vida tava aquele inferno. Então a nora resolveu, falou assim, eu vou dar um fim nessa situação, eu vou acabar com esse sofrimento. O que ela pensou em fazer? Matar a sogra. E ela falou assim, eu vou matar essa velha. Só que ela falou assim, eu não posso matar, pegar uma arma, uma coisa, porque eu vou ser presa, mas eu tenho que matar de alguma maneira. Então o que ela fez? Ela foi numa feira. E quando ela chegou na feira, tinha um homem vendendo várias ervas e ela falou assim, olha, eu queria uma erva assim poderosa, uma erva mesmo, aquela erva que vai acabar com o meu problema. E o cara falou para ela assim, qual é o seu problema? O problema é minha sogra. Eu preciso acabar com a minha sogra. E ele falou assim, mas acabar como? Não, eu quero que ela morra mesmo, eu quero que ela morra, porque é ela ou eu. E aquele homem, né, falou assim, olha, vamos pensar aqui comigo, se você odeia a sua sogra, você tá falando aí, se você chegar, se a tua sogra morrer do nada, o que vai acontecer? Todo mundo vai achar que foi você mesmo, você mora lá, então você tem que matar ela aos poucos. Eu vou te dar uma porção, você vai fazendo um chazinho para ela e vai colocando essa porção no chá. Todo dia você dá um pouquinho, porque se esse veneno vai fazer efeito aos poucos e lá daqui a um mês ela vai acabar o seu problema. Só que para você acabar com o seu problema, também ninguém desconfia de você, você precisa ter uma outra atitude. Você vai precisar fazer o seguinte, você muda a tua atitude com ela. A partir de hoje você vai tratar a tua sogra bem. Mesmo que ela reclame, mesmo que ela fale, você vai começar a falar, não, a senhora é uma boa pessoa, olha, eu fiz um chá pra senhora, você bota lá o veneninho, aí conversa com ela e tal, que aí você vai ver, daqui a um mês, quando ela morrer, todo mundo vai, nossa, cuidava tão bem da sogra, poxa, puxa vida. Então, ela falou assim, é uma boa ideia, vou fazer isso. Aí ela foi lá e falou com a sogra. Aí quando ela chegou, aí a sogra já, veio da onde, não sei o que, já querendo a confusão. Ela falou assim, não, eu fui na feira, mas eu já voltei. A senhora quer que eu faça janta? Aí ela falou assim, você não sabe fazer nada. Ela, então a senhora faz lá. E a sogra foi lá, né, fazer a comida,
ficou meio desconfiada assim, porque ela batia a boca com ela, né? Aí ela fez a comida, aí ela elogiou a comida da sogra e ela foi começando a mudar o comportamento. Tome chazinho. Então eu fiz um chazinho pra senhora, tomava o chá. No dia seguinte, e começou dessa maneira. E a sogra, por ver aquela mudança, começou também a mudar, começou a tratar ela bem. Comprou um presentinho, viu que ela dazia o chazinho pra ela, falou, poxa, a minha nora tá tão diferente. Comprou um presentinho para ela e começou também a falar mais baixo e começou a parar a discussão. E quando estava chegando a um mês, ela pegou aquele veneninho e ela falou assim, meu Deus, eu não quero mais que ela morra. Eu não quero mais que a minha sogra morra. Meu Deus, como eu gosto dela. E ela foi lá naquele homem. E ela chegou naquele homem e falou assim, olha, pelo amor de Deus, eu preciso de um antídoto para dar para minha sogra, porque ela tá para morrer e eu não quero que ela morra. Você precisa me dar alguma coisa que eu não quero mais que ela morra. E aquele homem, sabiamente, foi e falou assim, aí era só um chá mesmo, não tinha nada demais não tinha veneno não. Você precisava mudar. A mudança estava em você. Quando você mudou, a sua sogra mudou. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente quer que o outro mude. Às vezes a gente quer que a nossa mãe, o nosso marido, o nosso filho, a gente quer que as pessoas ao nosso redor mudem. Mas quem precisa mudar sou eu, é você. Nós é que precisamos mudar, porque com a nossa mudança, o outro muda também. O tempo que está sobre o mundo pode ser encarado como um problema, mas ele pode ser entendido como tempo de Deus. A melhor estação para definir esse tempo é o inverno. As mudanças estão aí. Pessoas estão se redescobrindo na família, na igreja. A gente precisa deixar embora os frutos amargos, tudo aquilo que nos prende no passado, para as coisas novas que estão por vir. Precisamos entender o propósito dele. E qual seria esse propósito? Preparar a você e a mim para a próxima estação. Ore mais, leia mais a palavra, jejue, sobreviva ao inverno, se preparando para a próxima estação. Todo inverno, seja nessa estação ou na próxima, ele tem o exato momento de acabar. O inverno ele tem o dia de iniciar, mas ele também tem o dia que ele acaba, de acabar. E assim é o problema na tua vida, ele começou, mas ele tem o dia e a hora que ele vai terminar. Porque Deus tem um tempo determinado para que ele acabe. Ele quer nos ensinar com esse problema, né? Esse momento de inverno que você está passando. Ele quer te ensinar a sobreviver e te preparar para a próxima estação. Que Deus abençoe sua vida e que você seja ricamente abençoado. Em nome de Jesus. Amém?